Bom dia, alunos do sétimo ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos continuar hoje o módulo 5 da apostila, lá na página 241, falando de agricultura no Brasil. A gente vai falar agora, né, das relações de trabalho ultrapassadas no campo, né? Isso entra junto com os problemas do campo, tá? Então, a gente viu o uso inadequado do solo e a gente viu a estrutura fundiária, a concentração fundiária. E agora a gente vai ver essas relações ultrapassadas. O que são relações ultrapassadas, né? São relações de trabalho que não condizem com a estrutura dos direitos trabalhistas na atualidade. Então, são relações de trabalho que são bem antigas e que ocorrem hoje ainda no campo. Quais são essas relações de trabalho, então, gente? A gente tem o colono. Quem é esse colono? Né? O colono, ele é um empregado permanente da fazenda. Ele recebe pelo seu trabalho uma parte em dinheiro e uma parte por usar a terra que vive. Então, isso é errado, né? Porque, teoricamente, ele é obrigado a morar na fazenda, porque faz parte do serviço dele. Só que uma parte do salário dele é pago pelo fato dele morar na fazenda. A gente tem os arrendatários. Quem são os arrendatários? Arrendatário é quem aluga a terra. Então, eu não tenho terra, mas eu quero trabalhar na terra. Eu vou e alugo a terra. Então, eu pago o aluguel da terra e trabalho naquela terra. Aí a gente tem o parceiro ou meeiro, que é uma forma de arrendar também. Só que acontece, né? Esses parceiros ou meeiros, eles trabalham por porcentagem. Como assim? Eu não tenho terra, mas eu não tenho dinheiro para alugar a terra. E outra pessoa tem terra, mas não tem dinheiro para trabalhar na terra, não tem tempo para trabalhar na terra. A gente faz um acordo. Olha, eu trabalho na sua terra e o o que for de lucro, a gente divide. Então, isso é um arrendatário, tá? Eles vão, um arrendatário não, um parceiro. Eles vão dividir o lucro. Então, um dá a terra, o outro a mão de obra, e eles dividem o lucro. Essa divisão do lucro pode ser metade, metade, que daí são os meeiros, ou 70, 30 e tal, que daí é chamado de parceiros. E os boias frias, quem são os boias frias? Os boias frias são aquelas pessoas que não moram no campo e não são trabalhadores fixos. Eles trabalham no campo somente, né, quando há trabalho, somente na época da colheita ou na época da plantação. E aí eles só recebem pelo trabalho que eles fazem, eles não recebem nenhum tipo de direito, tá? Então essas são as relações de trabalho ultrapassadas que a gente ainda encontra no campo no Brasil, tá? A gente vai falar agora também a respeito da modernização da agricultura, porque a modernização chegou na agricultura também, né? Bom, que a tecnologia chegou no campo, nós já estudamos, né? Já estudamos a Revolução Verde e agora nós estamos estudando o campo no Brasil. E essa tecnologia? Chegou no Brasil também? Chegou sim. A modernização do campo brasileiro é uma realidade, né? Amplamente divulgada. A gente vê nos meios de comunicação, a gente vê no nosso dia a dia, principalmente a gente que mora aqui, né, numa cidade do interior. E aí que a gente já viu que tem o lado positivo e tem um lado negativo de toda essa modernidade, tá? A gente tem aí na apostila de vocês indicadores do desenvolvimento agrícola. Então, a gente tem o aumento do uso de tratores, o aumento do uso de milhares de toneladas de agrotóxico, de defensivos agrícolas e vendas de semente, né? Então, esse processo ele vai alterar a paisagem rural, né? Que antes era uma paisagem de camponeses, uma paisagem bem, né, familiar, para uma paisagem, né, de grandes campos de plantação, de monoculturas gigantescas. E a modernização também vai refletir em alguns prejuízos, né? Em termos de usar muito agrotóxico, vai prejudicar o meio ambiente, muitas máquinas, os camponeses acabam sendo expulsos do campo porque eles não têm dinheiro para estar dentro dessa modernização.
e aí eles acabam sendo privados, né, de morar no campo e acabam sendo obrigados a ir para as cidades, né? E a gente tem aqui na apostila de vocês esses gráficos, né, que mostram o aumento do uso de tratores, o aumento do uso de agrotóxicos, o aumento do uso de defensivos agrícolas e o aumento do uso de sementes, né, da compra de sementes. Então, tudo isso leva a gente a ver que a modernização do campo brasileiro, ela é uma realidade, ela vem acontecendo cada vez mais, né? E isso vai aprofundar as relações entre o campo e a cidade. O que acontece? Quanto mais o campo moderniza, quanto mais a gente tem modernização no campo, maior vai ser a relação com a cidade. Como assim, né? Por quê? Aonde que é produzida essa tecnologia que se usa no campo? Nas cidades, nas indústrias. E se nós estamos usando muita tecnologia, né? Se nós estamos tendo um uso cada vez maior dessas tecnologias, significa que cada vez mais nós precisamos da cidade. Cada vez mais as pessoas, os produtores do campo precisam da cidade para que a cidade atenda às necessidades do campo. E aí a gente chama essa relação campo-cidade de agroindústria. Então, quando nós falamos da relação campo-cidade, nós estamos falando da agroindústria. Essa agroindústria, então, ela é a relação campo-cidade. Qual é essa relação campo-cidade? O que é essa indústria, né? A cidade vai produzir adubo nas indústrias, vai produzir máquinas, sementes e vai vender tudo isso para o campo. Por quê? Porque lá no campo, meio rural, precisa de tudo isso para ele produzir o quê? Para ele produzir, né, os alimentos. Então, usando o adubo, as máquinas, a semente, o campo vai produzir alimento, vai produzir matéria-prima, vai produzir leite, ovos, né, se for parte de pecuária. E aí essa matéria-prima, por exemplo, trigo, né, ele vende de volta para a cidade produzir os bens de consumo. Que são esses bens de consumo? Os alimentos beneficiados, né? Por exemplo, o trigo transformado em farinha, o leite transformado em leite condensado. A carne transformada em hambúrguer. Hambúrguer. Gente, se minha aula não falar de comida, não é minha aula, né? Mas enfim. E aí, o que vai acontecer? A cidade precisa do campo para matéria-prima para produzir os bens de consumo e o campo precisa da cidade por causa dos suplementos, né? A gente chama isso aqui de suplementos. Por causa dos suplementos que a cidade produz. Então, é a relação campo-cidade. Essa relação aqui é o que a gente chama de agroindústria, ou seja, a indústria que trabalha para o campo, para a agricultura, poder trabalhar para a indústria. Então, isso é a agroindústria. E essa agroindústria, ela vai criar um negócio que chama agrobusiness, né? Aí na apostila de vocês vai estar escrito agribusiness, mas é agrobusiness, tá? O agrobusiness ou agronegócio, né? São todos os negócios ligados à agricultura. Porque o que acontece? Como tem, hoje em dia, muito adubo, muita máquina, muita semente, é necessário que haja, né, uma ampla divulgação. E a agricultura se tornou um negócio muito rentável. Então, hoje em dia, a gente tem muitos encontros de empresários para vender máquinas e tratores, feiras, onde as pessoas vão ver quais são as novas máquinas, os novos tratores, né?
Quem costuma muito ir em feira agropecuária, que são as festas de peão, né? Algumas chamam feira agropecuária. Por quê? Porque o sentido do negócio não é tanto os shows e tal. Também é exposição. Exposição de máquinas, exposição de animais, exposição de sementes, de implementos agrícolas. Tem muitos congressos hoje em dia para isso. Porque é um mercado muito rentável. E é um mercado amplamente divulgado. Então, o agronegócio são todas as manobras de mercados ligados a vender esses suplementos para a indústria, certo? Então, a agroindústria é relação campo e cidade, e o agronegócio são as ações direcionadas, né, à venda de adubos e máquinas para o campo e a venda de matéria-prima para as cidades. Então, é a relação, as ações para amplificar essas relações, certo? Grandes empresas, né, muitas delas transacionais, por exemplo, como Nestlé, Sadia, Kellogg's, elas vão adquirir parte da produção de fazendeiros. Isso também faz parte do agronegócio. Então, por exemplo, a Sadia produz salsicha feita de carne, linguiça feita de porco. Então, ela não tem a sua criação de porcos. Ela vai nos criadores de porcos e compra carne para fazer os alimentos. A Kellogg's, que produz cereais. Eles não têm vastas plantações de milho para produzir cereais. Eles vão nos produtores de milho e esses produtores de milho vendem o milho para eles e eles fazem os cereais a partir dessa venda. Então, isso é agronegócio também, né? É como o campo se organiza para atender as cidades. Então, isso também faz parte do agronegócio, certo? É muito interessante essa relação agronegócio, porque a gente percebe o tanto que a gente depende do campo. E a gente percebe também o tanto que o campo também vai depender das cidades nos dias atuais. Porém, o campo sozinho, né, ele consegue viver sem as cidades. Por quê? Porque se ele não tiver que suprir as cidades, ele não precisa produzir tanto. Então, ele consegue fazer uma produção igual se fazia antigamente, sem máquinas, sem suplementos, mas a cidade não vive sem o campo. A gente depende muito do campo, porque de lá vem todo o nosso alimento, tá? Bom, gente, então a aula de hoje era isso, né? Eu queria frisar bastante essa relação campo-cidade com vocês. Aí eu quero que vocês façam para mim atividades, né? Então eu quero que vocês façam atividade 4 na página 245. Então, atividade 4 na 245, tá? Quero que vocês façam, além da atividade 4 na 245, eu quero que vocês façam para mim também o em casa 2. Então, atividade 4 e em casa 2, tá? Atividade 4 e em casa 2. Tirem as dúvidas comigo, né? Agora lá no grupo do WhatsApp. Aproveitem bastante esse momento de estudo e até a próxima aula.